Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos. Olá, bom dia! Estamos chegando com mais um Viva Casa CBN. Eu sou Luciane Mamoré, uma manhã de sábado, 19 de outubro de 2019. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre uma abordagem diferente da arquitetura. Eu acredito que a gente não tenha tratado aqui ainda no Viva Casa sobre patrimônio público. E hoje chegou o dia e o assunto é ainda mais específico. É a acessibilidade nesses prédios tombados. Eu estou aqui com a arquiteta Valdete Salineiro, que se dedicou a estudar isso num projeto de mestrado. Bem-vinda, Valdete. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E hoje também recebo aqui, junto com ela, o arquiteto e professor Fernando Battiston, que também tem uma grande proximidade com o patrimônio público, e colega da Valdete. Bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, antes da gente começar aí a nossa conversa, eu quero lembrar que nós estamos ao vivo no Facebook e você pode acompanhar aí pelo Dial, mas também, se quiser, nos ver ao vivo e a cores no @CBN Campo Grande. Quem quiser participar, conversar com a gente, pode entrar em contato também pelo WhatsApp 999-323500. E se perder alguma coisa, quiser conferir de novo, a programação fica no cbncampogrande.com.br. Valdete, vou começar a nossa entrevista aí com você. Você, na verdade, foi se dedicar a um mestrado de desenvolvimento local, né? Essa que era a ideia, a fatia de estudo. E aí, como é que foi que você caiu no patrimônio e qual que é a integração desses dois temas? Patrimônio versus desenvolvimento local, desenvolvimento de uma região. Quando trata de desenvolvimento local, a gente trabalha no programa do mestrado, foi trabalhado lá na UCDB, a gente trata a vivência das pessoas, o costume, né? Quais são poderia dizer, a emoção que a pessoa desenvolve naquele local, a cultura, a história de desenvolvimento e trabalho de uma certa comunidade. E como eu sou arquiteta, minha formação em arquitetura, eu pensei em trabalhar em patrimônio, que é uma das disciplinas que nós tivemos no curso, né? E gosto muito de acessibilidade. Então, eu trouxe a acessibilidade para dentro desse patrimônio. Nós vamos falar um pouco disso, que um olhar a gente parece um pouco antagônico, né? Que acessibilidade é reforma não cabe diretamente em patrimônio. Mas antes disso, Fernando, a gente é um estado jovem, a gente tem uma crença quase popular de dizer Campo Grande não tem história, Mato Grosso do Sul não tem memória, enfim. E temos memória, temos história, porém ainda pouco visitada, talvez, ainda pouco olhada. Eu queria que você contasse um pouco qual é o nosso valor de patrimônio edificado histórico. Exato. Geralmente, a gente tem uma visão a respeito da história e do patrimônio apenas sob a ótica daquilo que a gente vê nos grandes centros, onde temos uma história mais antiga. No entanto, a história está sendo feita a todo momento. O tempo todo. Nós estamos fazendo história nesse exato momento. Enquanto a gente fala, enquanto a gente cria, enquanto a gente ouve, enquanto a gente muda a nossa visão, estabelece troca, a gente está fazendo história. E a gente dizer que não tem patrimônio, ou que Campo Grande não tem patrimônio, é simplesmente você negar a história vivida ao longo de todo esse tempo, né? Nós temos, por exemplo, a nossa história é uma história de pessoas simples,
de imigrantes que vieram para uma terra, que geralmente vieram no início do século para desembarcar no Porto de Santos, a grande maioria imigrantes de toda sorte, colônia japonesa, portuguesa, etc., e vem para essa terra e adota essa terra para vencer. Mas é relativamente nova mesmo, no começo Exatamente. do século passado. Nós colocamos que, por exemplo, que Salvador é a primeira capital do Brasil. Ela ocorre ainda no século, né, dos 1500, né? Uhum. Logo na chegada dos Exato, portugueses. logo na chegada dos portugueses. Se a gente pegar a idade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a gente vai perceber que nós temos outra. Somos caçula, a própria né? Somos forma, criança, exato, né? somos... Mas a gente precisa ter esse olhar de resgatar essa memória e de valorizar o que foi construído, né? Exatamente. E uma outra coisa importante é sabermos olhar esse nosso legado que nos é deixado. Porque a nossa história e o patrimônio, ele é um. Ele é um e ele é deixado para a gente e ele é nosso. Não adianta a gente negar aquilo que é nosso. Por exemplo, é como se eu costumo brincar quando é isso, é o mesmo absurdo de eu achar que pelo fato da minha mãe ser feia, eu matar ela. Né? Então não é porque o prédio... Aí ficou doído mas de ouvir, exatamente, né? É feia, ela é bonita, até ela é porque simpática, ela é a minha mãe, feia, é a mãe que eu tenho, eu não tenho mãe outra. feia, essa mãe todas são maravilhosas. Exatamente, mas é como se a gente negasse o nosso passado. Esse é o nosso passado, seja ele, por exemplo, a Alemanha, ela não tem um passado lindo. Não, pelo contrário. Por conta do nazismo, mas eles têm o Museu do Nazismo lá. Uma valorização que é justamente para que a população nunca esqueça da barbaridade que foi aquela sociedade alemã naquele momento. Uhum. Bom, mas hoje a gente tem um pequeno, eu diria, um pequeno acervo de patrimônio público tombado. Valdete, você se dedicou a estudar as cinco principais ou Sim. 5 da esfera estadual aqui em Campo Grande, é isso? Quando foi iniciada a pesquisa, foi em cima de todas as edificações do patrimônio tombado na esfera estadual. Uhum. No caso, edificações. São quais que foram? Nós temos mais, mas em edificações nós tínhamos 5 na época. Entendi, né? Que é o colégio? Que é o Colégio Maria Constância de Barros, dedicado à educação. A Maçonaria Oriente de Maracaju, localizada na Calógeras. Bem no né? centro. A Casa do Artesão, também na Calógeras com Afonso Pena. Vizinha ali da maçonaria. Sim. O antigo quartel, né, que era o 9º Batalhão, hoje é administrado pelo Sesc Cultura. Uhum. E a Igreja São Benedito, na comunidade Tia Eva. Uhum. E me chamou a atenção, a Morada dos Baís não está nessa... Ela é uma edificação tombada, mas na esfera municipal. Não tem ainda essa... Não na esfera estadual. Fernando, eu queria que você explicasse um pouco isso. A esfera municipal, a morada é de interesse de Campo Grande e não tem esse... como que se dá esse tombamento por esferas? Sim. Primeiro, a gente tem que separar o que é tombado daquilo que é protegido, né? Uhum. Nós temos, como você falou, nós temos até relativamente poucos bens tombados no município, mas nós temos muitos protegidos que não são tombados. Tem isso também. Eles são protegidos através do nosso plano diretor. Aí são muitos imóveis. Que com vistas de poder evoluir para um futuro tombamento. Isso, com vistas de evoluir para um futuro tombamento. Quanto à questão da circunscrição desse tombamento, ou seja, do nível de tombamento, ele pode ser federal
estadual Ou ou municipal. Ou seja, aquilo que for relativo à história da nação, que for importante para o reconhecimento da história Do nacional, Brasil todo, como a esplanada ferroviária, como a por esplanada exemplo, aqui em Campo Grande. ferroviária, por exemplo, como o Porto de Corumbá, lá em Corumbá, E ganha esse tombamento federal. ganha o tombamento federal e é regido pelo IPHAN. Então, O IPHAN, ele só tem, na verdade, ele só vai ter atribuição sobre essas... atribuição sobre essas edificações. Entendo. E aí você escolheu as edificações com esse Estaduais. impacto estadual, né, Sim. Valdete? Sim. Tá bem. E a gente está já chegando para o repórter CBN. Eu queria mostrar aqui, ó, acessibilidade às edificações do patrimônio cultural tombado na esfera estadual em Campo Grande. Tem um nome assim longo, que é um nome de tese mesmo, de mestrado, né, Valdete? Depois eu queria que você explicasse assim, se você chegou a pensar um estudo de projeto, de instalação, como que é, vamos detalhar um pouco mais sobre esse estudo. E o que você encontrou, se você conseguiu entender se essas edificações estão mesmo bem preservadas, estão bem cuidadas, se essa memória... Não sei se você chegou até esse ponto. Nós vamos fazer o intervalo. Vamos lá? Ainda vamos continuar? Tá bom. Então, eu vou fazer o intervalo, Ju. Vamos fazer o intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Viva a Casa CBN. Hoje o nosso assunto é patrimônio histórico. Acessibilidade em edificações tombadas pela esfera estadual. E eu estou aqui com os arquitetos Valdete Salineiro e Fernando Batiston. Valdete, o seu trabalho foi em cima dessas 5 edificações e a gente estava falando um pouco no primeiro bloco até que ponto que você chegou nessa pesquisa. Você chegou a identificar o perfil de conservação desses patrimônios e qual que é a sugestão para garantir a acessibilidade? Foi feita a análise quanto à edificação e quanto à acessibilidade de cada uma dessas edificações, né? Foi registrado, né, no livro, mostra cada edificação e cada situação quanto à acessibilidade. O estado de conservação, no geral, de todas essas 5 edificações, estavam de bem conservados, né? Uhum. Porém, a acessibilidade foi feita adaptação somente nessa do antigo quartel-general, que hoje é usado pelo Sesc Cultura. Uhum. Somente essa tem uma enorme de uma edificação foi escada feita... lá. Tem um Tem um elevador acessível. Tem. Tem um elevador acessível e foi feito rampas em todos os degraus. Inclusive, tem uma biblioteca lá que é acessível, né? Ela é usada pelo público que tem deficiência visual. Uhum. Ela está toda em áudio e é muito usado. É um Que dos bacana. lugares que muitas pessoas não sabem, pouco divulgado. É uma biblioteca Mas pública, fica aberta de terça a sábado, se não me engano, Sim. das 9 da manhã. Não, da 1 às 22 horas. Das 13 às 22 horas. Sim. E é bastante usado lá, Uhum. né? E o público com deficiência e mobilidade reduzida é o único espaço que tem essa abertura. Agora, Valdete, me parece, a gente estava conversando antes do programa começar, que tem essa visão assim que sejam antagônicos os dois direitos, de preservar e de garantir acessibilidade. Porque quando se fala em acessibilidade, a impressão que todo mundo tem, os olhares mais leigos, da necessidade de reforma. Como fazer isso sem impactar ou causar algum dano ao patrimônio, àquela edificação tombada? Na verdade, parece incompatíveis mesmo, porque são 2 direitos fundamentais. Qual seria o de maior importância? Conservar o bem, mantê-lo como original ou fazer ele vivo, né? Ele acontecer de forma viva, que as pessoas possam ter livre acesso, ter um acesso universal. Porque quando a gente trata de acessibilidade,
a gente não está falando só da pessoa com deficiência física, nós estamos falando de todos. Aquele que momentaneamente está precisando de uma cadeira de rodas, nós estamos falando daquele que momentaneamente está gestante por um tempo e tem uma mobilidade reduzida. Nós estamos falando dos idosos, dos obesos, estamos falando de todo mundo. Todo mundo que em algum E aí, momento vai precisar e nesse momento a gente tem que dar abertura, né, ao nosso patrimônio, ao nosso bem histórico e cultural para esse livre acesso. Então, hoje o IPHAN consegue fazer essa análise e muitas vezes nesses bens onde precisamos fazer acessibilidade, a gente tem leis para fazer essa adaptação, onde pauta a ABNT e a gente usa especificamente a NBR 9050, que nos dá essa base para poder adaptar o local. Já existe, a legislação é direta que você está chamando essa normativa, uma legislação direta de acessibilidade. Ela é específica para acessibilidade. Ela é aponta a forma que você pode usar, qual a necessidade de usar e como usar. Sim, mas o desafio é colocar isso num prédio antigo, colocar isso sem causar dano ou o mínimo possível. Então, a gente pauta nessa normativa, que é a 9050, e através dela a gente faz o estudo do bem histórico, né? Procurando causar o mínimo de dano possível, mas considerando que a gente precisa adaptar para ter um uso universal, né? Você acha que você conseguiu, nesse trabalho de pesquisa, responder qual que é a maior importância? Preservar totalmente imutável ou tornar vivo? Você acha que a pesquisa respondeu essa pergunta? Com certeza. É uma pergunta quase filosófica, assim, né? Com certeza. O livro mostra que a acessibilidade e patrimônio histórico tem que andar de mãos dadas, né? Há necessidade de se preservar, de considerar a história e a cultura do local, porém, esse local precisa ser usado, né? Se ele não for usado, ele não tem, ele deixa de ter a importância que se dá a isso tudo. A pessoa precisa ter o acesso livre dentro e entender como funciona, por que funciona, para contar a sua história, né? É o que nós chamamos de memória afetiva. E isso é de suma importância para o cidadão, para a população. E só existe memória se ela for lembrada, né? Claro. Se as pessoas estiverem lá. Valdete, eu estou vendo aqui que você fez um farto levantamento fotográfico também, tá tudo colocado no livro. Mas, assim, sugestão direta sobre a instalação dessas coisas estão aqui também. Sim, sobre essas adaptações. Levantamento fotográfico mostrando o obstáculo que o bem possui, né? E a sugestão de solução dentro da norma, como esse obstáculo pode ser resolvido. A solução não foi dada porque aí viria para uma tese. No caso, foi uma dissertação de mestrado. Você foi ouvir as pessoas também, né? Sim, foi feita entrevista online, né? Dirigida a várias pessoas, né? Usuários diversos, no qual foi respondida algumas questões a respeito da importância do patrimônio e da acessibilidade nesse patrimônio, para saber se esses usuários, a população no geral, tem acesso a esses patrimônios e como funciona. Se eles conseguem observar a necessidade da acessibilidade, se eles conseguem observar os obstáculos que tem cada um deles, né? E qual que foi a conclusão disso? A conclusão, no geral, foi a questão de 80% as pessoas observarem a necessidade não só de conhecimento do patrimônio, mas o entorno do patrimônio, como chegar a esse patrimônio. As pessoas percebem as dificuldades, porque as perguntas foram direcionadas a isso, e eles percebem a dificuldade de ter esse acesso livre. E dão valor à necessidade de garantir essa acessibilidade. Claro, com certeza. Foi bem positivo. Bacana. Gente, eu vou fazer um intervalo de novo e já voltamos. 10h25. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Estamos chegando mais uma vez para falar sobre patrimônio
Histórico. Estou com a Valdete Salineiro e com o Fernando Batiston, que são arquitetos, e a Valdete lançou recentemente um livro, essa semana passada, né, Valdete? Sim. Com o trabalho de pesquisa sobre acessibilidade em edificações tombadas pelo estado de Mato Grosso do Sul, edificações aqui de Campo Grande. Agora, no intervalo, a gente recebeu aqui a visita do seu Rosário, né? Rosário Congro, falando um pouco sobre Três Lagoas. É um valor, e também do patrimônio histórico de Três Lagoas, a gente falava um pouco sobre o patrimônio de Corumbá, de Porto Murtinho. É um valor que ainda é pouco olhado, né, Fernando? A gente precisa cuidar um pouco mais do patrimônio histórico de Mato Grosso do Sul como um todo. Na verdade, eu sou natural de Três Lagoas. É uma novidade que eu descobri agora no intervalo. Na verdade, assim, eu não faz muito tempo que eu... Não assim, tem faz conhecimento algum tempo que eu não vou lá. Uhum. E às vezes que eu fui, eu vi de uma forma... muito tempo que eu passei sem ir, e de repente você chega, a cidade ela foi transformada. Muita coisa foi derrubada, coisas assim importantíssimas, né? Como eu costumo, a praça onde que eu falo que é a memória afetiva. Vou Sim. dar exemplos para você. A praça onde o meu avô me levava, que tinha uma fonte luminosa, que tinha músicas, os casais passeando, Tinha o coreto. Abraçado. Do convívio, O né? meu avô ia lá, da cidade era ali, né? ele pegava um cágado, aí ele dava o cágado para mim, aí ele devolvia Qual que o é a cágado. praça? É a praça A hora que eu da ia dormir, ele igreja devolvia lá? o cágado, falava que o cágado fugiu. Então, isso são coisas afetivas da memória das pessoas. Então, esse tipo de coisa, cada cidadão tem. E quando se faz uma demolição, se rouba isso das pessoas. Se rouba parte da história das pessoas. O desafio é promover o desenvolvimento local, né? Que é o seu trabalho, Conservando né, a memória Valdete? afetiva. Conservando as memórias todas, as afetivas e dando valor a isso, né? E essa é uma grande dificuldade, porque algumas pessoas preferem simplesmente derrubar e refazer. Derrubar Exato. e refazer, derrubar e refazer, que é um ciclo interminável, né? Pela nossa condição assim de técnico, a gente percebe o seguinte: todo mundo adora patrimônio, mas quando o patrimônio é seu e quando ele começa a te dar problema, é melhor botar no chão. Esse é o pensamento das pessoas. E, na verdade, não é. Ele tem elementos que você não constrói mais. É impossível. Nós podemos, por exemplo, dar um exemplo aqui em Campo Grande, a gráfica Gutenberg. A gráfica Gutenberg, num certo, acho que era uma terça-feira de carnaval, ela foi posta no chão, e aí foi entrado no Ministério Público e eles foram obrigados a reconstruir. Ele realmente foi demolido e ele foi reconstruído. Hoje ela está na 14, ela está lá na 14 ainda, mas ela não é igual. Você não consegue reproduzir. Então, esses elementos são coisas que você perdeu. Sim. Essa questão até da a técnica reconstrução... construtiva, né? Tudo isso que envolve. a pessoa sabe um conhecimento antigo que não reproduz mais, Sim. é impossível você... E isso acaba se tornando útil por uma questão socioeducativa, para mostrar às pessoas que aquela pessoa que derrubou, que foi punida, que foi obrigada a reconstruir, para que outros não façam a mesma não coisa. derrubem, não. Mas o valor daquilo como patrimônio já totalmente... Já foi. Totalmente aviltado, né? Exatamente. Tá. Valdete, a gente está terminando. Eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre o encerramento dessa pesquisa, qual que é a pretensão dela, se você falou assim, isso aí já seria uma evolução para uma outra pesquisa. O que você está pensando sobre isso? Vocês vão trabalhar para que essas sugestões sejam colocadas em prática? Não, a ideia é essa mesmo, é continuar o trabalho, né? Finalizá-lo, diria assim, com uma solução. Futuramente seria uma tese, mas a vontade e a motivação é para que o leitor tenha essa
essa visão e que, de uma forma ou de outra, ele pode colaborar para que essa acessibilidade aconteça, né? Fazendo uso do patrimônio, né? Tornando esse patrimônio, como nós já havíamos falado, um patrimônio vivo, né? De uso pleno e sem obstáculos, né? Até mesmo podemos falar das barreiras que a gente tem, talvez cultural, nesse sentido da acessibilidade, mas olhar a acessibilidade como uma forma plena, de uso para qualquer tipo de pessoa, independente se ela tem algum tipo de deficiência ou não. Até porque você não sabe que dia que você vai precisar também desse tipo de facilidade. Facilidade não, de acessibilidade. Temporariamente, alguém pode precisar em algum momento. Eu já precisei em vários momentos da minha vida. Com certeza. E eu acho que é um pouco educativo também, além, claro, diretamente para profissionais da área, mas educativo para um todo, justamente sob esse olhar que o Fernando falou. É muito bom o patrimônio desde que alguém cuide. Eu mesma, se eu precisar cuidar, já é mais difícil. Vou precisar... Se as pessoas tomarem para si que o patrimônio é público e ele é um bem de todos, e que todos têm que usufruir dele, há uma necessidade disso, de conhecer a cultura, de rever o que aconteceu na nossa história, a gente começa a mudar a forma de olhar, de perceber o patrimônio. Porque nem todo patrimônio público está sob a responsabilidade pública, né? Algum patrimônio público está sob a responsabilidade privada. Aí é que o sapato aperta, né, Fernando? É isso que você estava falando, né? Exatamente. E pela Constituição Federal, nós todos somos também responsáveis pela preservação do patrimônio, pela Constituição Federal. Então, assim, não adianta a gente achar que tudo é culpa. Porque quando nós vemos um patrimônio caindo, a gente tem que denunciar o Ministério Público. É o nosso papel. Qualquer um pode pedir o tombamento de um prédio. A gente, na verdade, porque é um olhar bem técnico, né? Bem difícil de você... Às vezes você fala é bonito, é bacana e tudo, mas você também não entende o valor realmente histórico, o patrimônio, deste patrimônio. Gente, estamos mesmo chegando ao fim, um bate-papo que tem muito assunto. Depois acho que vale a gente bater um papo sobre o centro da cidade. Você falou da gráfica Gutenberg, resgatar essas histórias agora que o centro da cidade está sendo tão olhado, né? Com tanto valor, né? Carinho, assim. O meu depoimento é de amar 14 de julho novamente. Eu quero agradecer, Valdete, agradecer, Fernando, a participação de vocês. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado, agradeço o espaço, tá? Que vocês fornecem. Sempre estou aberto para essas questões de patrimônio. Pode contar comigo. Vamos chamar de novo, com certeza. Gente, estamos encerrando então o Viva Casa CBN de hoje sobre patrimônio público. Eu agradeço sua audiência. Vamos lá. Salve, até semana que vem. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos.